Todos nós já ouvimos histórias de pessoas inteligentes, talentosas e até trabalhadoras que, mesmo com tanto esforço, nunca conseguem alcançar a riqueza. Enquanto isso, outras, aparentemente comuns, conseguem prosperar de forma surpreendente. Essa diferença sempre intrigou Napoleon Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça, que dedicou mais de 20 anos de sua vida a estudar os homens mais ricos e bem-sucedidos de sua época. Hill entrevistou gigantes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e muitos outros, buscando entender o que os diferenciava do restante das pessoas. E ao longo dessa jornada, ele descobriu que a maioria das pessoas cai em um mesmo erro fatal. Um erro tão comum que se repete geração após geração e que impede milhões de pessoas de conquistar a prosperidade. Esse erro não é falta de inteligência, não é falta de talento, não é falta de oportunidades. O erro que Hill identificou é algo mais sutil, mas muito mais poderoso. A incapacidade de definir claramente o que se deseja e de manter a mente focada nesse objetivo até alcançá-lo. Sim, parece simples, mas é exatamente aí que está a armadilha. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca ter um propósito definido, sem decidir exatamente o que quer. Elas dizem frases como: quero ser rico, quero ter sucesso, quero viver melhor. Mas esses desejos vagos não possuem força, eles não criam direção, eles não movem a mente para a ação. Hill chamava isso de viver em estado de indefinição de propósito e considerava esse o maior erro que mantém a maioria na pobreza. Pessoas sem clareza vivem reagindo às circunstâncias, sempre mudando de rumo, desistindo facilmente, permitindo que o medo e as opiniões dos outros ditem seu destino. Já os milionários, segundo Hill, tinham o hábito oposto. Eles sabiam exatamente o que queriam, escreviam seus objetivos, visualizavam-nos todos, os dias, e agiam com persistência inabalável até conquistar. E aqui está a grande verdade: a mente humana precisa de um alvo. Sem ele, qualquer distração serve. É como um barco à deriva, sem leme, levado pelas ondas. Esse é o erro que impede tantos de prosperar. Eles têm ideias, mas não têm decisão. Têm desejos, mas não têm propósito definido. Hill afirmava que o simples ato de escrever um objetivo claro já era suficiente para separar os que alcançam riqueza dos que ficam pelo caminho. Mas, por incrível que pareça, a maioria nunca faz isso. Esse erro aparece de muitas formas. Mudar de ideia a cada semana sobre o que quer da vida. Desistir diante da primeira dificuldade. Trabalhar duro sem direção clara. Viver mais para os sonhos dos outros do que para os próprios. O resultado: anos de esforço, mas poucos resultados concretos. Hill dizia que esse erro é como um ladrão silencioso. Ele rouba não apenas dinheiro, mas também tempo, energia e confiança. Ao viver sem propósito definido, a pessoa desperdiça sua maior riqueza, o poder da mente focada. E aqui vai um detalhe importante. Esse erro não é exclusivo dos pobres. Muitos profissionais, empresários e até pessoas aparentemente bem-sucedidas também o cometem. Eles podem até acumular algum dinheiro, mas vivem inseguros, sem direção, sempre correndo atrás do próximo problema, em vez de criar um futuro claro. Esse é o erro que Napoleon Hill jurava ser o principal obstáculo entre você e a riqueza. E é exatamente sobre ele que vamos falar ao longo deste vídeo. Como identificá-lo em sua própria vida, como superá-lo e como substituí-lo pelo hábito que pode mudar seu destino. Fica comigo até o final, porque lá vou compartilhar um exercício simples e prático que pode ajudar você a eliminar esse erro de uma vez por todas e a programar sua mente para finalmente conquistar a riqueza que deseja. Na primeira parte, vimos que o erro mais comum que impede as pessoas de ficarem ricas, segundo Napoleon Hill,
é viver sem um propósito definido. Desejos vagos, metas indefinidas e falta de foco formam uma armadilha silenciosa que aprisiona milhões de pessoas em uma vida de escassez. Agora, vamos aprofundar para entender como esse erro se manifesta na prática e por que ele é tão destrutivo. Viver sem clareza A maioria das pessoas sabe o que não quer dívidas, não quer viver mal, não quer depender dos outros, mas poucas sabem claramente o que querem. Essa falta de definição cria uma vida sem direção, e como dizia Hill, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse é o erro mais grave, a falta de um destino claro. Mudar de rumo. Constantemente, quantas vezes você já conheceu alguém que começa um projeto cheio de entusiasmo, mas logo desiste e parte para outro? Esse ciclo se repete infinitamente. O erro de não ter propósito definido leva a uma vida de inconstância. Sem convicção, qualquer obstáculo parece grande demais. Desistir. Diante das primeiras dificuldades, Hill observou que os milionários fracassaram muitas vezes, mas nunca desistiram. Já os que cometem o erro da indefinição abandonam suas metas no primeiro sinal de resistência. Eles confundem um contratempo temporário com derrota definitiva. Esse padrão é fatal. Sem persistência, nenhuma grande conquista é possível. Viver os sonhos dos outros. Outro sinal do erro é gastar a vida seguindo expectativas alheias. Muitas pessoas estudam o que não amam, trabalham em empregos que não querem e constroem vidas que não refletem seus desejos, apenas porque nunca pararam para definir o que realmente querem para si mesmas. O resultado é frustração, mesmo quando existe algum sucesso externo. Trabalhar muito, mas sem direção. Hill dizia que trabalhar duro não é suficiente, é preciso trabalhar com propósito. Pessoas que cometem esse erro muitas vezes se dedicam intensamente, mas como não têm clareza, seu esforço se dispersa. É como remar em um barco sem destino, muito movimento, mas pouco progresso real. O medo como guia a ausência de propósito. Deixa espaço para o medo dominar. Quem não tem uma meta clara, deixa que preocupações e dúvidas determinem suas ações. O medo de fracassar, de ser criticado ou de perder estabilidade impede qualquer tentativa de construir algo maior. O impacto no subconsciente Hill era enfático. Quando você não alimenta sua mente com um propósito claro, seu subconsciente absorve a indecisão. Isso cria um ciclo de procrastinação, insegurança e falta de motivação. Ao contrário, quando você repete diariamente seu propósito, sua mente subconsciente começa a trabalhar para torná-lo realidade. Pessoal, a diferença entre desejo e propósito. Muitas pessoas confundem desejo com propósito. Desejo é algo superficial, que pode mudar de acordo com o humor ou as circunstâncias. Propósito definido é algo profundo, específico e inegociável. Enquanto o desejo morre na primeira dificuldade, o propósito resiste até o fim. O que Napoleon Hill descobriu em suas entrevistas, Hill percebeu que todos os milionários tinham esse traço em comum, sabiam exatamente o que queriam. Eles não apenas desejavam riqueza, mas definiam quanto, em quanto tempo e o que fariam para conseguir. Andrew Carnegie tinha metas claras para seus negócios. Henry Ford tinha a visão de colocar um carro na garagem de cada trabalhador americano. Edison sabia que criaria luz elétrica, custasse o que custasse. Esses homens não deixavam espaço para a indecisão. E é justamente essa convicção que os separava da multidão. O erro no século XXI, esse erro não ficou no passado. Hoje, mais do que nunca, muitas pessoas vivem sem propósito. Passam horas nas redes sociais, consomem conteúdos sem reflexão, trabalham em empregos que não amam
e deixam o tempo escorrer sem construir algo significativo. Hill diria que isso é o retrato perfeito do erro fatal. Uma vida guiada pela indecisão, pelo imediatismo e pela falta de clareza. Agora você já sabe qual é o erro que te impede de ficar rico: a ausência de um propósito definido, a indecisão e a falta de persistência em um objetivo claro. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, aproveite e deixe o like agora e se inscreva no canal. Assim, você continua acompanhando os próximos ensinamentos de Napoleon Hill e aprende, passo a passo, a eliminar esse erro da sua vida. Na próxima parte, vamos ver exemplos de pessoas que caíram nesse erro e como conseguiram superá-lo, além de exercícios práticos que você pode começar ainda hoje para definir seu propósito e programar sua mente para a prosperidade. Até aqui, você já entendeu que o maior erro que impede as pessoas de enriquecer, segundo Napoleon Hill, é viver sem um propósito definido. Esse erro se manifesta como indecisão, falta de clareza, desistência diante das dificuldades e até viver a vida conforme os sonhos dos outros. Mas será que isso realmente faz tanta diferença assim? Para responder, vamos ver exemplos reais e depois alguns exercícios práticos que podem ajudá-lo a corrigir esse erro hoje mesmo. Exemplos reais 1. O homem de muitos planos e nenhum resultado. Hill contava histórias de pessoas brilhantes, com ideias fantásticas, mas que nunca saíam do lugar porque mudavam constantemente de rumo. Um dia queriam abrir um negócio, no outro buscavam um emprego estável, depois tentavam investir em algo sem estudo suficiente. Esse padrão as levava a desperdiçar energia sem nunca alcançar a verdadeira prosperidade. O funcionário sem visão. Quantas pessoas trabalham por décadas em um emprego sem nunca definir o que realmente querem conquistar com aquilo? Trabalham duro, mas apenas para sobreviver. Hill dizia que isso é viver apagando incêndios, em vez de construir o próprio futuro. Resultado: frustração e a sensação de que a vida passou sem realização. Andrew Carnegie. Exemplo oposto. Por outro lado, Andrew Carnegie é a prova de como um propósito definido muda tudo. Vindo da pobreza extrema, ele decidiu que se tornaria o rei do aço e trabalhou incansavelmente nessa direção. Sua clareza o fez organizar planos, atrair pessoas certas e se tornar um dos homens mais ricos da história. 4. Henry Ford poderia ter desistido quando todos zombavam da ideia de colocar carros nas mãos de pessoas comuns. Mas seu propósito era claro e inegociável. Ele não apenas criou um império, mas revolucionou a forma de produzir e consumir no mundo. Oprah Winfrey mais. Recentemente, Oprah mostra que o segredo não mudou. Sua infância foi difícil, mas ela sempre teve a visão clara de que queria impactar vidas através da comunicação. Mesmo enfrentando inúmeras barreiras, manteve sua mente firme em seu propósito e construiu um império bilionário. Esses exemplos ilustram o ponto central de Hill. Quem tem clareza de propósito supera obstáculos. Quem não tem, fica preso neles. Exercícios práticos. Para corrigir o erro agora, vamos ao que você pode aplicar na sua vida para eliminar o erro que impede a prosperidade. Escreva seu propósito. Definido. Pegue papel e caneta. Defina o que você quer alcançar, quanto deseja, em quanto tempo e o que fará em troca. Exemplo: quero acumular R$500 mil em 5 anos, através de um negócio próprio, oferecendo valor em tal área. Leia isso todos os dias de manhã e à noite. 2. Transforme desejo em meta específica. Desejo: quero ser rico. Meta específica: quero atingir R$10 mil de renda mensal até dezembro de 2025. Quanto mais claro, mais sua mente encontrará.
Caminhos para realizar. 3. Crie o hábito da visualização. Feche os olhos por 5 minutos ao acordar e antes de dormir. Imagine-se vivendo como se já tivesse alcançado sua meta. Inclua detalhes. Onde mora, em como vive, como se sente. A técnica da autossugestão. Repita diariamente frases de poder, como: tenho clareza do meu propósito e caminho firme para alcançá-lo. Cada ação que tomo me aproxima da riqueza. Minha mente está programada para a prosperidade. 5. Crie um plano organizado. Escreva 5 ações concretas que você pode começar hoje para se aproximar do seu objetivo. Estabeleça prazos, avalie e ajuste semanalmente. 6. Treine a persistência. Escolha um objetivo pequeno, como ler um livro em 30 dias ou economizar uma quantia fixa por mês. Comprometa-se a concluir, sem desculpas. Esse treino cria disciplina mental para objetivos maiores. 6. Construa um mastermind, procure 2 ou 3 pessoas que compartilhem visão parecida ou que possam apoiar seu crescimento. Marque encontros regulares para discutir metas e planos. Esse grupo ajuda a manter o foco e a energia. Esses exercícios parecem simples, mas são exatamente o que separa aqueles que transformam seus sonhos em riqueza daqueles que apenas sonham. Eu dizia que a riqueza não vem do acaso, mas da aplicação diária de princípios claros e consistentes. Agora eu quero saber de você. Qual desses exercícios você vai colocar em prática primeiro? Escreva nos comentários, porque sua decisão pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade a também darem o primeiro passo para eliminar esse erro da vida. Na próxima e última parte, vamos concluir esta reflexão com uma mensagem poderosa de transformação. Recapitular o erro que impede a riqueza e mostrar como assumir um compromisso hoje pode mudar completamente o seu futuro. Depois de toda essa jornada, podemos afirmar com clareza: o erro mais comum que impede as pessoas de ficarem ricas, segundo Napoleon Hill, não é a falta de talento, de inteligência ou de oportunidades. É a falta de um propósito definido e a indecisão diante da vida. Hill foi categórico. A maioria das pessoas nunca enriquece porque não sabe de forma clara e específica o que realmente deseja. E quando não se tem um objetivo definido, a mente fica vulnerável ao medo, às dúvidas e às influências externas. O resultado é uma vida de indecisão, trabalho sem direção e sonhos nunca realizados. O poder de escolher um propósito. Boa notícia é que esse erro pode ser corrigido. O simples ato de escolher um propósito claro, escrever esse objetivo e alimentar a mente com ele todos os dias já é suficiente para iniciar a transformação. É como se a vida ganhasse uma nova bússola, capaz de direcionar seus pensamentos, emoções e ações para a realização. Quando você define o que quer, tudo começa a se alinhar. Suas decisões ficam mais rápidas, sua persistência aumenta e você passa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. O custo da indecisão. Pense bem. Quantos anos de vida já foram desperdiçados em indecisão? Quantas oportunidades foram deixadas de lado porque você não tinha clareza do que queria? Esse é o verdadeiro custo do erro. Não é apenas financeiro, é emocional, mental e até espiritual. Mas a boa notícia é que o passado não importa. Mas o que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. A decisão que muda tudo. Napoleon Hill dizia: uma vez que você tome uma decisão definitiva, o universo conspira para que isso aconteça. Essa frase mostra o poder de assumir um compromisso consigo mesmo. A prosperidade não vem para quem apenas deseja, vem para quem decide. Não vem para quem sonha vagamente. Vem para quem escreve, planeja e age com persistência.
O erro que impede tantos de enriquecer pode ser eliminado hoje, agora, neste exato momento, se você escolher definir seu propósito e viver de acordo com ele. Seu futuro depende dessa escolha. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Se continuar cometendo o erro da indecisão, provavelmente estará no mesmo lugar. Mas se decidir hoje aplicar o que aprendeu com Hill, sua realidade pode ser completamente diferente. Mais abundância, mais clareza, mais conquistas e mais propósito. A diferença entre esses dois futuros é apenas uma: a decisão que você toma agora. Se este vídeo trouxe clareza para você sobre o erro que impede tantas pessoas de alcançarem a riqueza, inscreva-se agora no canal. Faça parte da nossa comunidade de pessoas comprometidas com a prosperidade. Deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam dela. Comente aqui embaixo. Qual é o propósito que você vai definir para a sua vida a partir de hoje? Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou colegas que também precisam entender esse ensinamento de Napoleon Hill. Sua interação não é apenas apoio ao canal. É um compromisso público de que você está disposto a eliminar esse erro da sua vida e viver com clareza, propósito e riqueza. O erro mais comum pode ser também a oportunidade mais poderosa. Se a maioria falha por não ter clareza, basta você escolher ser diferente. Defina seu propósito. Alimente sua mente com ele todos os dias. Haja com fé e persistência. Esse é o caminho para transformar sua vida. Lembre-se, a riqueza começa na mente e o primeiro passo é eliminar o erro da indecisão.